Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos falar aí sobre constantes e deixar algumas configurações prontas aí para a gente já poder utilizar aí dentro do nosso sistema. Eu vou utilizar então nessa aula o meu arquivo configuração.php que já está aberto aqui. Então aqui abaixo, para a gente definir uma constante, é bem simples. Existem algumas formas de definir constantes, eu vou mostrar aqui duas, tá? E vou deixar uma como exemplo e vou mostrar somente a que eu utilizo realmente, atualmente, né, na verdade, em meus projetos. Que é utilizando aqui a palavra define. Então, define, ele pede aqui para mim como um string, ou seja, o nome da constante. Então, entre aspas, simples ou dupla, você coloca o nome da constante. Você pode escrever com letra maiúscula, minúscula, como você quiser, mas é recomendado que você escreva tudo em letra maiúscula e se precisar separar, você coloca aí um underline. Então, eu gosto de escrever dessa forma, no caso de constantes. Então, por exemplo, site nome. Como segundo parâmetro que ele está pedindo aqui um mixed, ou seja, porque pode receber string, float, int, enfim, diversos tipos de valores. Então aqui, como string, vou colocar aí o nome, então, ou seja, você colocaria aí o nome fixo do seu sistema, por isso constante, ou seja, algo que não precisa ser alterado aí durante a execução do seu sistema, durante a compilação do seu sistema, é algo que para ficar fixo. Então, eu também posso definir aqui, já vou definir também, então, vou definir outra constante. Então, string, vou colocar aqui site descrição. Sem acento, obviamente. Muitas pessoas colocam desk ou site desk, system desk. Enfim, o valor é você que define. Então, vou colocar aqui um set tecnologia em sistemas. Ok. Vou definir mais duas e já ir falando e depois a gente vê como que a gente acessa essas constantes. A utilização é bem simples e você com certeza vai utilizar bastante. Mas eu já vou definir mais uma, na verdade mais duas, mas eu defini aqui mais uma agora, que eu vou colocar aqui o nome de URL de produção. E na URL de produção seria o que? Aquela URL quando você for colocar seu sistema online. Neste caso aqui, vou colocar aqui um set.com.br. E gosto de definir também, define, a URL de desenvolvimento. Como o próprio nome já diz, ou seja, o URL de desenvolvimento é aquela URL onde você está desenvolvendo o sistema, ou seja, é o próprio localhost. Então, como valor aqui, eu gosto de colocar então localhost/log. Por que eu gosto de definir o URL de produção e desenvolvimento aqui? Conforme a gente for desenvolvendo as soluções, eu gosto, por exemplo, se eu estou aqui em localhost, então eu vou definir se o meu ambiente é localhost, ou seja, se eu estou em ambiente localhost, então eu vou receber essa URL aqui. E se eu não tiver, eu já vou receber essa URL aqui, que é a URL de produção. Então isso agiliza muito o trabalho. Quando você utiliza o define, ele tem um terceiro parâmetro, que é o case sensitive ali, tá? Eu nunca utilizei, então ele pede o nome, o mixed ali, né? E aqui o bool, ou seja, vem como falso ali o case sensitive, mas se for setado como true e tal, você pode ler, por exemplo, se você quiser. Mas eu nunca utilizei, utilizo somente dessa forma aqui que a gente definiu aqui. E outra forma de fazer a mesma coisa é utilizando const. Então, utilizando aqui a palavra const, eu posso também criar aí constantes. Então, coloquei const, basta eu definir o nome, por exemplo, site nome, e com o sinalzinho de igual, eu defino o valor, então. Por exemplo, um set. Então, essas são as duas formas de você definir constante. Então, esta forma de definir constante é exatamente igual a esta. Existe uma discussão muito grande na internet de qual é a melhor. Eu não vou entrar no mérito de discutir, apenas se você quiser dar uma olhada aí depois no manual, você vai ver que a const aqui está escrito lá que ela é definida aí, né, em tempo de compilação e com define em tempo de execução. No entanto,
não vai fazer diferença nenhuma dentro do seu sistema, a não ser que você entenda de lógicas binárias, tá? E de outros conceitos que eu particularmente não acho importante, porque não vai fazer diferença nenhuma. Mas caso você queira, vai ter a explicação, como eu falei lá nos manuais. Mas você pode escolher uma ou outra. Eu só utilizo meus projetos atuais Define. Eu acho que arquivos de configuração, esses arquivos mais fixos, fica mais simples colocar Define. E quando trabalhando com classes, tá, em alguns outros conceitos, aí sim eu gosto de utilizar const. Mas utilize aquele que você quiser. Vou deixar comentado aqui, você pode ir seguindo caso você queira. Existem outras formas de definir constante, com array e tal. Eu não utilizo essas formas mais, tá? Então nem vou passar isso para vocês, a não ser que você queira ou vá utilizar algum dia, mas documentação aí não falta. Aí eu vou realmente tentar passar somente aquele que a gente vai utilizar até o projeto final e depois você adapta conforme você quiser. Afinal aqui até o define ou const vai depender de você escolher qual você quer usar. Então salvei aqui, defini aqui minhas constantes e depois de definida as constantes eu posso acessar elas de qualquer lugar. Então vou aqui no arquivo index, vou apagar tudo isso daqui. Vou salvar aqui, então tem minha tela em branco. Então para mim acessar uma constante é bem simples, basta eu dar o eco aí e chamar a minha constante com o nome que exatamente eu dei lá. Então se está tudo maiúsculo, eu vou colocar tudo maiúsculo. Então exatamente como está aqui. Ponto e vírgula, salvo, perceba que eu já tenho ali o valor da minha constante sendo exibido. Então basta você dar um eco direto, ou se você quiser também saber aí o valor de uma constante, você pode utilizar aqui a funçãozinha constante. Então você vem aqui, ó, temos aqui o const, se você quiser saber o valor aí de uma constante, tá? Const é para definir uma constante e constante mesmo para você definir aí qual é o valor, para você, como está o nome aqui, né? Retornar o valor de uma constante. Então, ali me pede a string, ou seja, o nome da constante, por exemplo, eu vou colocar aqui site nome, salvo, faltou o eco aqui, né? Echo, opa, pode colocar maiúsculo, mas fica muito feio. Então tenho ali o mesmo resultado. Então esta forma aqui é a mesma desta. Em alguns sistemas você vai ver aí que tem utilizando a palavra constante. Eu não utilizo, nunca nem utilizei, tá? Eu acho mais simples e mais direto desta forma aqui de cima. Bom, da mesma forma que eu não posso criar uma função com o mesmo nome aí dentro do mesmo arquivo, eu não posso criar constantes de mesmo nome, tá? Dentro do nosso sistema aí. Então se eu duplicar aqui, por exemplo, a constante, eu tenho agora duas constantes, se eu salvo, eu já tenho um erro falando que ela já foi definida, ou seja, ela já existe. Então eu não posso ter constantes com o mesmo nome. Mesmo que eu tenha definido nesse arquivo configuração e vá lá em outro arquivo, por exemplo, aqui, e salvo, eu vou ter o erro também porque está dando include, ou seja, como se fosse um arquivo só. E outra coisa, uma diferencinha básica, caso você queira ou opte por utilizar constante, saiba que utilizando com a palavra const, você não pode utilizar elas dentro de condicionais, ou seja, dentro de if. Como assim? Então, simplesmente, se eu quisesse utilizar aqui um if, por exemplo, vou colocar simplesmente true aqui, tá? Não tem importância, é só para exemplificar. E aqui dentro desse contexto, eu não poderia utilizar aqui, por exemplo, const, definir aí, por exemplo, site nome, ou qualquer outra coisa, tá? Atribuir aí um valor para ela. Ou seja, perceba que eu está me dando um erro aqui, ó, de síntese e tal. Eu não posso utilizar const dentro de estruturas condicionais. Então, só para você saber disso, mas eu posso utilizar define. Se eu vier aqui, vou até copiar para ser mais rápido, posso vir aqui define, eu posso vir e definir dentro de estruturas de controle. Então, uma pequena diferença, tá? Caso algum dia você venha precisar ou definir. Então, como eu falei, eu prefiro utilizar aí define. Vou deixar simplesmente isso aqui como exemplo, tá? Então, caso você tenha outras configurações que vão permanecer fixas aí dentro do seu sistema, como por exemplo, número de telefone, endereço, dentre qualquer umas outras. Então, você pode criar a sua lista aí, como você quiser. Então, aqui eu gosto sempre também de deixar comentado. Aqui eu gosto de colocar informações do site.
E nesta de baixo, gosto de separar também, eu gosto de colocar URLs do sistema, tá? Aqui você pode colocar sistema também, pode comentar essa linha também, que eu até esqueci de comentar, né? Define o fuso horário. Tudo bem? Então, esse conte aqui eu vou deixar até apagado, tá? Como falei, não utilizo. E temos aí algumas constantes que a gente já pode utilizar para dar sequência aí no desenvolvimento do nosso sistema. Então, espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.